estar participando conosco. Então, essa é o capítulo 17. Quem pode abrir aí? João 17. Glória a Deus. Estamos chegando, ao final aí do livro de João. E agora chegamos ao capítulo 17. João, capítulo 17. Vamos ler todo o capítulo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo o que me deste provém de ti, porque eles dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.
Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor amado, aqui está a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela serve tanto para nos alimentar, quanto para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos animar, para nos disciplinar, Senhor, para nos trazer santidade, para nos alertar acerca do mundo, do pecado, para nos alertar a respeito daquilo que o Senhor espera de nós e requer de cada um de nós. Fala conosco mais uma vez, abra as nossas vistas espirituais, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra a nossa alma, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Capacitando mais uma vez a ministrar a tua igreja que o Senhor tem no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode se sentar. Esse texto, ele por muitos é chamado de a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus se coloca como nosso sumo sacerdote e ele intercede a Deus por nós, pelos seus discípulos, tanto por aqueles que já caminhavam com ele, quanto por aqueles que ainda haveriam de crer. Ou seja, você está incluído nessa oração. Amém? Amém. Ele fala: Pai, eu não peço apenas por estes que o Senhor me deu, mas também por aqueles que haverão de crer por meio da mensagem deles. Os apóstolos pregaram, muitos se converteram, e os discípulos dos apóstolos pregaram, e muitos se converteram. E os discípulos do apóstolo pregaram, e muitos se converteram. E a mensagem chegou até nós. Amém? Amém. E mesmo estando 2000 e tantos anos distante dessa passagem, desse momento, Jesus também estava pensando em nós quando ele fez essa oração. Amém? Quando ele clamou ao Pai por nós. E nós vamos ver algumas coisas muito importantes, muito tremendas aqui nesse texto, nessa noite. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 5, capítulo 17, diz assim: E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesse capítulo 17, a gente vai ver uma relação muito íntima de Jesus com o Pai. E você vai ver como ele ora, como ele conversa com o Pai de uma maneira profunda. E em alguns momentos ele pede, em outros momentos ele conversa com o Pai e conta o que os discípulos estavam vivendo, o que eles já tinham feito, quais as experiências que eles já tinham vivido. Então é um diálogo que não é só de petição, mas às vezes é como se ele estivesse contando para Deus algumas coisas, sabe? Em outros momentos ele afirma certas coisas que fazem parte do próprio ministério dele aqui na terra, do que ele fez, do que ele realizou. E nesse versículo 5 é interessante porque ele faz menção a 3 estados da sua existência. Diga comigo: 3 estados da existência de Jesus. Em primeiro lugar, a pré-existência eterna de Jesus. Diga comigo: a pré-existência de Jesus. A pré-existência de Jesus. Jesus menciona nesse versículo que antes que o mundo fosse criado, ele estava com Deus. Então ele está relembrando o Pai, né? Pai, chegou a hora do Senhor me glorificar de novo, conforme aquela glória que eu tinha com o Senhor antes mesmo que o mundo existisse. Então, nesse ponto aqui, ele está relembrando a sua pré-existência, ou seja, antes de Jesus existir aqui no nosso mundo, ter nascido como homem, ele já existia, ele já era Deus, ele já estava com Deus na eternidade. Amém, queridos? Ele está relembrando isso daqui. Em segundo, ele não cita, mas está embutido aqui nessa passagem o seu autoesvaziamento terreno. Diga comigo: autoesvaziamento terreno.
Porque ele não cita, mas você vai ver lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo cita, e vai dizer que ele precisou esvaziar-se de toda a sua glória, deixar o seu trono, deixar o ser igual a Deus, para poder vir aqui ao mundo e se tornar um como nós. Quando ele está dizendo, Pai, glorifica-me de novo, conforme aquela glória que eu tinha no Senhor antes do mundo ser criado, ele está embutido aqui, que agora ele já não tem mais aquela glória que ele tinha antes. Então está embutido aqui o seu auto-esvaziamento. Por que ele não tem mais essa glória que ele tinha antes? Porque ele se esvaziou. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou a sua glória para que ele pudesse se tornar um como cada um de nós. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela mostra detalhadamente como Jesus dependia do Espírito Santo aqui na terra para fazer as obras e os milagres que ele fez. Amém, irmãos? Então, a gente sempre que lê a Bíblia, a gente é tentado, às vezes, quando se lê algum texto sobre Jesus, a gente sempre é tentado a pensar assim: ele fez isso porque ele era Deus. Ele fez esse milagre porque ele era Deus. A gente nunca vai conseguir fazer isso. A gente nunca vai conseguir realizar esse tipo de obra. Só que a gente se esquece que o ser Deus em Jesus, ele não era desse jeito que a gente imagina muitas vezes, porque ele abriu mão de toda a sua glória. Ele deixou para trás o seu poder, ele se despiu do seu poder. E aqui na terra ele estava completamente como homem. E todos os milagres que ele fez, tudo que ele fez, foi através do poder do Espírito Santo na vida dele. Porque vocês lembram que não é citado nenhum milagre de Jesus até que comece o ministério oficial dele. E ele é batizado por João e tal. O que acontece no batismo dele? Vem o Espírito Santo em forma de uma pomba, né? E pousa em cima dele. E a partir daquele momento você vai ler o próximo capítulo e vai dizer: Jesus saiu dali e foi para onde? Foi para o deserto para ser tentado. E ele foi tentado pelo diabo e ele não vacilou. E após, no próximo capítulo, aí você vai ver o quê? Que a partir dali Jesus começa a andar de cidade em cidade, pregando e fazendo milagres. Amém? O que isso significa para nós? Que as mesmas obras que Jesus fez estão disponíveis para nós fazermos também. Amém? Porque Jesus não fez nada aqui na terra pelo poder dele mesmo. Ele fez pelo poder do Espírito Santo na vida dele. E se o Espírito Santo também está na sua vida, porque ele disse que ele enviaria sobre nós o Espírito Santo, então você também pode fazer. Amém? É por isso que ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu vos dou autoridade. Ele está dizendo: eu vou dar autoridade para vocês. E aí no finalzinho de João, ele ainda vai dizer assim: vocês farão as obras que eu faço, e ainda farão obras maiores. Esse negócio é um negócio que bagunça a cabeça da gente, né? Porque a gente não consegue fazer nem 1% daquilo que Jesus fez, né? E aí a gente fica pensando: como é que eu vou fazer obras maiores? Eu não consigo fazer nem 1% do que Jesus fez. Mas ele disse que é possível. Amém? Ele disse: é possível. Por quê? Porque o mesmo Espírito que operava em Jesus é o mesmo que opera em nós. O mesmo Espírito de Deus que habitava em Jesus é o mesmo que habita em nós. Amém, queridos? Amém. Não é outro Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. Então, primeiro ele cita aqui a sua pré-existência. Depois ele cita involuntário, assim, indiretamente, não está explícito no texto, mas está aqui, o seu esvaziamento. Por quê? Porque se ele precisa ser novamente glorificado, é porque agora ele não está glorificado, ele não está no seu poder pleno, ele não está da mesma forma que ele estava antes, quando ele estava com o Pai lá na glória. E por último ele cita a glória restaurada do Filho de Deus, que é depois que ele vai
ser ressuscitado, e quando ele chega no céu, ressuscitado após o terceiro dia, depois de ter tomado sobre si o pecado de toda a humanidade, e ter cravado ali aquele pecado na cruz, e ter exterminado ali toda a dívida e culpa que havia sobre nós, ele chega no céu, e lá em Apocalipse vai descrever, né, como é que foi. Diz que entrou na sala do trono lá o cordeiro ensanguentado, e tinha um livro lá que ninguém conseguia abrir, fechado por dentro e por fora, com 7 selos, e havia silêncio no céu, porque ninguém podia abrir os selos, mas o cordeiro que foi morto e ressurgiu, ele entrou naquele lugar, e então ele começou a abrir os selos, porque ele recebeu autoridade. Amém? A Bíblia fala que ele se sentou-se no trono ao lado do Pai. Ele recebeu autoridade, ele foi novamente glorificado, ele tinha se esvaziado, ele tinha deixado toda a sua glória para ser um homem como nós, igual a nós, mas agora que ele ressurgiu, ele recebe de volta toda a autoridade que ele tinha antes, e ele recebe o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. Amém, queridos? Amém? Toda a autoridade foi dada a ele. Então, esses três estados aqui de Jesus estão embutidos aqui nesse texto: a pré-existência de Jesus, o auto-esvaziamento de Jesus aqui na terra e a sua glória futura, que ele está dizendo: Pai, glorifica-me de novo, assim com a glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Ele está pedindo ao Pai que conclua a obra do ministério na vida dele, que ele possa ser glorificado novamente. Depois, tem alguns aspectos interessantes aqui da oração de Jesus. 10 aspectos sobre os discípulos de Jesus que a gente pode ver aqui nessa oração. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, versículo 6, 22 ou 23: eu manifestei o teu nome e a tua glória a eles. Então, aqueles discípulos, eles tinham recebido de Jesus, experimentado de Jesus, a glória do Pai. Eles tinham conhecido o nome do Pai. Nome não no sentido de um nome comum, um nome em hebraico, em português, mas pensa aí o nome como identidade. O nome é algo que denota a nossa identidade, sim ou não? Né? Quando a gente vê sobre os nomes de Deus na Bíblia, você vai ver que Deus é chamado de vários nomes na Bíblia toda, porque cada um daqueles nomes representava a identidade de Deus. Então você vai ver que tem alguns momentos que Deus é chamado de Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, ou seja, Deus da paz, Deus da cura, Deus da provisão, e assim por diante, porque cada nome daquele representava a identidade de Deus, algum milagre que Deus tinha feito, alguma coisa extraordinária que Deus tinha operado. Jesus está falando o seguinte: eu manifestei para os meus discípulos, esses que o Senhor me deu, a tua identidade e a tua glória. Os discípulos viram através de Jesus a identidade de Deus e a glória de Deus. Em segundo lugar, Jesus fala o seguinte: eles são teus. Que tremendo isso, versículo 6 e versículo 9. Eles são teus. Aqueles discípulos não faziam mais parte do mundo, assim como você também não faz mais parte do mundo. Amém? Você não é mais do mundo, você está no mundo. Amém? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se for fazer uma piada, o pessoal está procurando extraterrestre há anos aí, né? Mandando sonda, para o espaço, está procurando extraterrestre. Tem um monte de extraterrestre aí, um monte de igreja. Só sair da igreja você vai ver um monte de extraterrestre aí. Nós somos extraterrestres, nós não somos desse mundo. Amém, irmãos? Você está no mundo, eu estou no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos mais desse mundo. Nós somos agora de Deus. Amém? Nós somos dele, nós somos do Pai. E aí, em terceiro lugar, ele diz o seguinte na oração: eles receberam e guardaram a tua palavra.
Amém? Você tem recebido e guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem recebido e guardado a palavra de Deus na sua alma? Você tem recebido e guardado a palavra de Deus no seu espírito? Amém? Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Foi isso que o salmista disse. Jesus está descrevendo os discípulos aqui, conversando com o Pai, falando: eles são teus e eles guardaram a tua palavra. Quarto, eles conhecem a ti e creem que foi o Senhor que me enviou. Creem que eu vim do Pai. Amém? Você conhece o Pai? Sim ou não? Se você recebeu a Cristo, então você conhece o Pai. Amém? Porque ele falou que o único que pode revelar o Pai é o Filho. Só tem alguém que conhece o Pai perfeitamente, e é o Filho. E ele disse: aquele que tem o Filho tem o Pai, mas aquele que não tem o Filho não tem o Pai. Então, se você recebeu a Cristo, então você conhece o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Então, ele está descrevendo: eles conhecem a ti e creem que foi o Senhor que me enviou ao mundo. Você crê que Deus enviou Jesus ao mundo? Amém? Amém? Você crê que ele é o enviado de Deus para a salvação? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Amém? E ele continua: o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Nós pregamos aqui no capítulo anterior, acho que foi no 15, Jesus falou quanto que às vezes nós vamos ser perseguidos, maltratados pelo mundo, odiados pelo mundo por amor a Ele, porque se o mundo odiou a Ele e quis levar Ele para a cruz, não vai fazer muito diferente conosco, porque somos discípulos dele. Se fizeram isso com o nosso mestre, o que não vão fazer com a gente? Então Jesus está dizendo aqui: o mundo odeia esses discípulos, o mundo odeia essas pessoas. Por que odeia eles? Porque eles não são do mundo. Assim como eu, Pai, também não sou do mundo. Lembra que ele está orando, ele está falando, ele está conversando com o Pai, ele está relembrando algumas coisas, ele está compartilhando algumas coisas aqui com o Pai. Em sexto, sétimo, e eu sou glorificado neles. Diga comigo: Jesus é glorificado nos discípulos. Amém? Sabia disso? Que a sua vida, o seu testemunho, aquilo que você faz ou deixa de fazer, pode ou não dar glória a Jesus? Você pode glorificar Jesus com a sua vida, ou você pode envergonhar Jesus com a sua vida. Você pode glorificar a Jesus com as suas atitudes, ou você pode envergonhar a Jesus com as suas atitudes. Jesus está falando com o Pai agora, está dizendo: eu sou glorificado neles, no testemunho deles, na vida deles. Continuando: tu os deste a mim. Outra coisa interessante aqui, Jesus declara que quem tinha dado esses discípulos a ele era o próprio Pai. Ele mesmo fala em outro lugar: ninguém vem a ele se o Pai não enviar, se o Pai não prover isso, ninguém vai ser salvo. Graças a Deus que você foi entregue a Jesus pelo Pai, amém? O Pai conduziu você até Jesus para que você pudesse ser salvo, amém, queridos? Em nono lugar, e eu lhes dei a vida eterna. Amém? Você recebeu a vida eterna? Amém. Jesus está falando com o Pai: eles não pertencem mais ao mundo, porque agora eles são teus. Eles guardaram a tua palavra, eles creram que eu vim do Senhor, e eu fiz o quê? Então eu lhes dei a vida eterna. Aquele que tem vida eterna não precisa temer a morte, amém? Nós não precisamos temer a morte, porque nós sabemos que temos vida eterna. A vida aqui pode terminar, mas ela não acaba aqui. Nossa alma é eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Aquele que crê em Jesus e confessa Ele como seu Senhor não passará pela segunda morte. Amém? E aí por último ele vai falar: aqueles que tu me deste, eu os mantive em segurança
e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas, que estava profetizado que alguém iria trair, e foi esse que traiu. Ou seja, Jesus está dizendo: todos aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei, os protegi e os mantive em segurança. Se você foi salvo, se você creu verdadeiramente no Senhor, saiba que Ele está segurando você, Ele está protegendo você, Ele está guardando você. Amém? Para que Ele possa apresentar você ao Pai no último dia. Amém, queridos? Você é uma ovelha querida do Pai, você é um filho amado do Pai, você é uma filha amada do Pai, e Ele está guardando você. Às vezes você até quer dar uma escapadinha, né? Às vezes você até quer dar uma fugidinha, mas Ele te segura, pega o cajado, né, e puxa você de volta. Às vezes, se você conseguir sair do aprisco, Ele dá um jeito de ir lá atrás de você, como aquela 100ª ovelha que se desviou, e Ele vai lá e traz você de volta. Amém, queridos? Só se perdeu Judas por causa da profecia que tinha que se cumprir. Mas Ele disse: ó, nenhum dos outros se perdeu, todos eu apresentei em segurança ao Pai. E aí, mudando agora de assunto, que seria o terceiro ponto aqui dessa mensagem, existem 7 pedidos aqui nessa oração, que a gente vai relembrar aqui. Então, o primeiro pedido que Jesus pede ao Pai é: Senhor, guarde-os do mal. Amém? Jesus, quando está falando com o Pai aqui, Ele não pede que Ele nos tire do mundo. Ele fala: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do mal. Amém, irmãos? Tem muito crente que está desesperado para ir para o céu. Ah, como eu pudesse ir para o céu agora. Mas Jesus não está interessado em tirar você desse mundo com pressa. Não, porque ainda tem muita coisa para ser feita aqui. Ou seja, muitas almas para ganhar para Jesus. Amém? Temos muitas almas para ganhar ainda. Então não tenha pressa de ir para o céu. Não. Mas Jesus pediu o que para o Pai? Livra-os do mal. Esse mal aí, às vezes a gente fica confuso, né, sobre o que significa. Seria mal de maldade, de situações ruins? Seria o mal do maligno? Em algumas traduções você vai ver que está escrito aí: livra-os do maligno. Alguém tem essa versão aí? Tem alguém que está com essa versão aí? Tem alguns que tem essa versão: livra-os do maligno. Por quê, irmãos? Porque livra-os do mal aqui não é livrar da adversidade. Entende? O livra-os do mal aqui é livrá-los de perder sua salvação, livrá-los de ser atacados por Satanás a ponto de serem destruídos, de perderem a confiança em Deus, de perderem a direção, de perderem o foco, de abandonarem a fé. É esse sentido aqui. Não é o sentido de livrar-os do mal, de não passar por adversidade, por tribulação, por problemas, por enfermidade. Não é isso. Senão Jesus estaria entrando até em contradição, né? Porque Ele mesmo fala para nós: ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que Ele já nos diz de antemão que nós vamos passar por dificuldades, tribulações, angústia, perseguição? Depois Ele fala assim para o Pai: Pai, livra eles do mal. Não tem muito sentido, né? Esse livra-os do mal, quando é traduzido em outras versões em livra-os do maligno, faz um pouco mais de sentido, mais coerente. Ou seja, livra-os do tentador, livra-os de Satanás, que vai tentar o tempo todo desviar eles do propósito, desviar eles do caminho, desviar eles, né, da salvação que eles têm que buscar. Então, Senhor, não deixe eles serem enganados, não deixe que eles sejam traídos pela sua própria concupiscência, pela sua própria carne.
que eles percam a salvação. Então, o primeiro pedido de Jesus aqui é para que a gente fosse livre do maligno, livre do mal no sentido de nos contaminar, não do mal no sentido da doença, do problema, da falta de dinheiro, de ficar sem emprego, não é isso, mas do mal de nós nos contaminarmos e perdermos a nossa salvação, sairmos do caminho. Segundo, ele pede pela unidade de todos os crentes, e ele fala que eles possam ser um, Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Amém? Segundo pedido de Jesus aqui para o Pai é pela unidade da igreja. Amém, irmãos? Essa é uma questão muito séria, muito importante. Uma das coisas que mais enfraquecem o Evangelho aqui na terra é a nossa desunião, é a nossa falta de unidade, é aquilo que mais trabalha contra o Evangelho. O próprio Jesus vai dizer no texto que para que o mundo creia, nós precisamos estar unidos. Leia comigo aí, esse eu quero ler, fazer questão de ler de novo. Versículo 11 diz assim: mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como também tens me amado. Por duas vezes Jesus fala, no versículo 21 e no 23. Qual era o propósito maior da unidade? Para que o mundo creia que o Senhor Deus enviou a Jesus. Quando a gente não caminha na unidade, o mundo tem dificuldade de enxergar Cristo em nós. O mundo tem dificuldade de enxergar que a mensagem do Evangelho é verdadeira e que Deus realmente enviou Jesus para salvar a humanidade. Quando nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo, que fomos salvos por Ele, não conseguimos andar em unidade. Esse é um grande problema. Por que eu digo que é um grande problema? Porque nesses 2000 anos aí de história da igreja, a igreja sempre teve dificuldade de caminhar em unidade. Sempre. Não é de hoje. Se você for estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver quantos conflitos, quantos problemas já houve. Quantas denominações, né, já brigavam uma com a outra, quantos grupos, né, evangélicos já brigavam um com o outro, até de guerra, de sair na espada mesmo e matar um ao outro. É isso que aconteceu em muitos lugares. Se nós não conseguimos caminhar em unidade, irmãos, o mundo ele não vai reconhecer a mensagem do Evangelho, o mundo não vai acreditar que a palavra de Deus é real. Por isso Jesus estava orando aqui, Pai, que eles possam ser um, que eles possam andar em unidade. Eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E a gente tem que começar, né, a orar por isso também e buscar essa unidade aqui dentro da igreja principalmente. Se a gente não conseguir ser unido nem aqui, quem dirá para os outros lá de fora, para as outras igrejas, para as outras denominações e etc. Porque às vezes a gente não consegue nos unir aqui, entre nós. Não é verdade? Às vezes a gente consegue dar mais valor a pequenas coisinhas, pequenas diferenças, e a gente dá muito valor àquelas diferenças, aqueles probleminhas que fazem a gente ficar dividido e desunido, quando a gente deveria pensar que maior é aquilo que nos une, que é Cristo, do que qualquer outra coisa que possa nos desunir.
Cristo é maior do que qualquer desavença, qualquer problema, qualquer pensamento ruim, qualquer diferença de entendimento bíblico. Mas o fulano acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. O outro acredita que se perde a salvação, então não vão caminhar junto. Não, mas Jesus salvou os dois, entendeu? E Jesus é maior do que isso, então você vai caminhar junto com Ele, mesmo você pensando assim. Amém? Paulo conseguia ver isso na igreja, e às vezes a gente não consegue. Paulo dizia, tem uns que fazem diferença entre dias e dias. Ou seja, tem umas pessoas que acham que alguns dias é mais importante que outros. O que ele estava falando? Os irmãos que guardavam o sábado. Mas ele fala, mas tem outros irmãos que acham que todos os dias são iguais para Deus. E ele fala, o que acha que tem dia diferente do outro, faz isso para a glória de Deus. O que acha que todos os dias são iguais, também faz isso para a glória de Deus. Então, amém. Vai discutir. Você pensa de um jeito, o outro pensa do outro, mas amém, vamos servir ao Senhor. Você está guardando o sábado para a glória de Deus, amém? E eu não guardo, porque eu acho que todos os dias são iguais, e todos os dias eu sirvo a Deus, e é para a glória de Deus também, então amém, não vamos brigar. Uns acham que não pode comer carne, e o outro acha que pode comer carne, está escrito lá. Mas o que acha que não pode comer carne, está fazendo isso para a glória de Deus. O que acha que pode comer carne, que tudo aquilo que você pega e coloca na mesa e dá glória a Deus está abençoado, também está fazendo isso para a glória de Deus. Você vai brigar por causa de quem? Não é verdade? Então, Paulo mostrou que isso era possível acontecer dentro da igreja, ou seja, pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm visões diferentes, mas não vamos andar desunidos por causa disso, porque Jesus é mais importante, porque Jesus é maior do que as nossas diferenças, que as nossas divisões. E se ele pediu para você guardar o sábado e não pediu para mim, será que não pode acontecer isso? Por que não? Talvez para você Deus pediu para guardar o sábado, talvez para mim pediu para não guardar. E aí? Você vai brigar com Jesus? Vai brigar com Deus? Só porque ele pediu para você guardar o sábado quer dizer que todo mundo tem que guardar também? Né? Só porque ele pediu para você parar de comer carne quer dizer que todo mundo tem que parar também? Não é verdade? Só porque ele pediu para você não cortar o cabelo quer dizer que todo mundo vai cortar também? Ou seja, Deus ele pode pedir coisas diferentes para nós. Amém ou não amém? Pode ou não pode? Pode, não pode? Você tem uma casa, tem vários filhos. O pai pode pedir para o filho assim: filho, eu quero que você lave a louça hoje. E ele fala para o outro filho: filho, eu quero que você tire o lixo do banheiro. E ele pode falar para o outro: filho, eu quero que você tire os pós dos móveis. Ele pediu 3 coisas diferentes para cada um dos filhos. Sim ou não? E cada um vai ter que fazer a coisa que recebeu do Senhor. Sim ou não? O que tem que tirar o lixo? Adianta ele ficar brigando porque está lavando louça? Fala assim: não era para você estar lavando louça, era para você tirar o lixo. Vai dar certo isso? Não vai. O pai pediu uma coisa diferente para cada um. E quando é que eles vão estar certos? Quando eles obedecerem. Se cada um dos 3 obedeceu o que o pai pediu para eles, os 3 vão estar certos. Sim ou não? Né? E a obra vai ser feita, não vai? A casa vai ficar toda arrumada. Por quê? Porque um lava a louça, o outro jogou o lixo fora, o outro tirou o pó dos móveis e a casa ficou arrumada. Amém ou não amém? Só que a gente, quando a gente recebe alguma direção de Deus, a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. A gente começa a brincar, inclusive, por causa disso. E aí, a unidade vai embora. A unidade se desfaz na igreja. E Satanás, ele aproveita exatamente disso. Porque é nas brechas que a gente dá que o inimigo entra e começa a fazer o nosso bem, começa a dividir o povo de Deus. E um reino dividido, o que a palavra de Deus diz? Não prevalece. Reino dividido não prevalece. É isso que o diabo faz. Ele quer dividir a gente. Jesus está orando ao Pai aqui e ele diz: Pai, que eles sejam um, que eles andem em unidade. Por quê? Para que o mundo creia. O Senhor me enviou para que o mundo creia que eu vim do Pai. Próximo pedido de Jesus. Jesus disse para o Pai: Pai, que a alegria deles esteja completa. Amém? Você pode dizer amém? Amém.
Mas agora eu vou para ti, Pai, versículo 13, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha outro pedido de Jesus para o Pai. Ele queria que nós tivéssemos alegria. Amém, irmãos? Tem muitas vezes que a gente deixa a tristeza tomar conta do nosso coração, a angústia, a mágoa, o medo, né? Coisas que são ruins, sentimentos ruins, a gente deixa isso tomar conta do nosso coração. Mas olha o desejo de Jesus para nós. Jesus está orando ao Pai, falando: Pai, eu quero que a alegria dos discípulos seja completa, que eles tenham a alegria completa. Jesus quer que você seja alegre, amém? Jesus não quer ver você triste, cabisbaixo, carrancudo, né? Bravo, magoado, depressivo. Jesus não quer isso, não. Ele quer você alegre. Aleluia. Por isso ele está orando ao Pai, pedindo ao Pai. Próximo pedido de Jesus ao Pai: santificação. Jesus pediu para que nós fôssemos separados do mundo, santificados. Versículo 17, 19. Jesus queria que nós andássemos em santidade. Amém, irmãos? Lembra qual é o sentido de santidade? Santidade é algo que foi separado para um propósito específico. Então, antigamente, por exemplo, quando o templo foi feito, o tabernáculo foi feito, haviam objetos, utensílios que eram feitos e depois eram separados para o uso exclusivo da obra de Deus, para o uso exclusivo da casa de Deus, para o uso exclusivo do culto. Aqueles instrumentos, aquelas coisas ali não podiam ser usados em nenhum outro lugar, apenas para o serviço do Senhor. Então o que era aquela separação? O que era aquilo? Era chamado de santificação. Aquilo ali foi santificado, foi consagrado. O que Jesus está pedindo ao Pai é exatamente isso. Ele quer que nós sejamos separados do mundo, completamente separados do mundo, santificados para Ele, consagrados para Ele, dedicados para Ele, não vivendo para o mundo, mas vivendo para Ele. Amém, irmãos? E o próximo pedido de Jesus ao Pai: que o mundo reconhecesse o amor de Deus em nós e para conosco. Versículo 24 diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus queria que as pessoas reconhecessem que o Pai amava a Jesus, mas que também amava cada um dos discípulos. E o mundo precisa ver isso em nós, que nós somos amados de Deus. Amém? Você é um amado de Deus. Amém, queridos? Você é amado pelo Pai. Não tem como descrever o amor que o Pai sente por nós. Por isso que João diz no capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira, ele não sabe nem explicar, de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão extraordinária, que eu não sei nem descrever. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em sexto, ele pede ao Pai que cada discípulo esteja unido com ele. Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também comigo. Jesus está orando: Pai, que onde eu esteja, eles estejam também comigo. É isso que eu quero. Jesus estava pedindo uma unidade perfeita entre nós e Ele. Jesus estava pedindo ao Pai que nos fizesse perfeitamente unidos com Jesus. E é por isso que Paulo chega na ousadia de dizer o seguinte: que nós estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Paulo vai dizer isso, que nós estamos assentados com Jesus lá no céu, do lado do trono do Pai, sentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Por quê? Porque nós estamos nele e Ele está em nós. Amém? O
próprio Jesus pediu isso para o Pai. Ele falou: Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também comigo. E onde ele está agora? Ele está na glória, sentado do lado do Pai, lá no trono. E assim como ele está sentado lá, se nós estamos nele, nós também estamos representados lá. Amém? Amém, queridos? Amém. Nós estamos representados lá. Seu corpo está aqui ainda, né? Mas em espírito, pela fé, nós já estamos assentados do lado de Deus, lá com Jesus. Amém? Por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. Amém? Então, nós somos um com Ele, Ele é um conosco. Essa é a vontade de Jesus. Esse é o desejo dele. Ele nos amou tanto que Ele não queria estar separado de nós. Ele queria estar unido conosco de tal forma que Ele disse assim: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles também estejam juntamente comigo. Amém? E é o último pedido de Jesus. Ele diz, versículo 24: para que eles vejam a minha glória. O último desejo de Jesus nessa oração era que nós pudéssemos ver a glória de Jesus. Amém? Você quer ver a glória de Jesus? Amém. Você quer ver a glória de Jesus? Amém. Talvez a gente nem consiga imaginar qual o tamanho da glória de Jesus. Não é verdade? Talvez a gente nem consiga imaginar. Mas um dos desejos de Jesus era que a gente pudesse ver a glória que Ele recebeu do Pai, agora que Ele está lá com o Senhor. Alguns homens na face da terra já viram um pouquinho dessa glória. Quando você vê João escrevendo Apocalipse, você vê que quando ele tem a visão de Jesus aparecendo diante dele, o que acontece com ele? Ele cai prostrado no chão como se estivesse morto. Porque a glória de Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele nem conseguia se manter sobre os pés. Tamanha a glória de Jesus. Amém? E a palavra está dizendo aqui que Jesus orando fala para o Pai: Pai, eu quero que eles vejam a minha glória. Jesus quer revelar a sua glória para nós. Amém? Jesus quer que nós possamos enxergar e ver a sua glória, e vislumbrar a sua glória, e ficar prostrado diante da sua glória. Os discípulos viram em certo momento, alguns que foram com Jesus lá no monte, quando Jesus se transfigura, diz que o seu rosto ficou parecendo como o sol, brilhava tanto quanto o sol, e eles puderam ver ali a glória sobre Jesus. Jesus também quer refletir sua glória para nós. Ele também quer que nós possamos enxergar e ver a sua glória. Amém, queridos? Você pode crer que cada um desses pedidos de Jesus ao Pai, eles vão ser realizados. Amém? Amém. Se é uma coisa que a gente pode ter certeza, é que nenhum dos pedidos de Jesus vai ser negado pelo Pai. Amém? Você crê nisso? A Bíblia fala que Jesus, já preguei aqui algumas vezes sobre isso, né? Alguns versículos em que Jesus olha para a situação e ele fala para o Pai, ele diz o quê? Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Não era isso? E às vezes ele nem orava muito, ele só falava assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Aí já o negócio, o milagre já acontecia, porque ele tem intimidade com o Pai. O Pai sempre escuta ele. O Pai sempre cumpre aquilo que o Filho pede. Então, cada uma dessas coisas que a gente acabou de falar aqui vão se cumprir, amém? Cada uma delas. Cada pedido que Jesus fez ao Pai vão se cumprir. Antes que Jesus volte, antes que a igreja suba, cada uma dessas coisas vão se cumprir, amém? Você pode crer nisso? Vamos colocar de pé? Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Una a sua oração com a oração de Jesus hoje. Peça ao Pai mais santidade. Peça ao Pai que nós possamos estar
afastados, separados do mundo. Peço ao Pai que nós possamos revelar o amor dele para o mundo. Peço ao Pai que nos dê mais unidade, para que o mundo possa crer no Evangelho. Peço ao Pai que o mundo possa ver o amor do Pai em nós, possa ver o amor de Jesus em nós. Peço ao Pai que nós possamos ver a glória dele. Amém? Vamos nos unir a Jesus nessa oração. Pai Santo, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que a Tua vontade seja feita neste lugar, que a Tua vontade seja feita sobre a terra, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. O Senhor não nos permita cair em tentação. O Senhor não permita que nós voltemos atrás, que nós abandonemos o barco. Não permita, Senhor, que nós deixemos, ó Pai, o caminho da cruz, Senhor. Não permita que o maligno consiga nos enganar, nos iludir, nos tirar da Tua presença. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê unidade, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa unidade, Senhor. Não só como igreja local, Senhor, mas como igreja local, como distrito, como denominação, como todas as igrejas evangélicas juntas, ó Pai, seja aqui, seja em todo mundo, ó Pai, nos dê unidade, Senhor. Que as desavenças e desentendimentos e formas de entender a Bíblia diferentes, nada disso possa ser maior do que a nossa unidade, Senhor. Que nada disso possa ser maior do que a convicção que nós temos de que todos nós somos filhos e filhas, Deus. Todos nós fomos salvos pela graça, Senhor. Não temos mérito nisso, Senhor. Precisamos caminhar em unidade. Não podemos deixar brechas entre nós para que o inimigo possa entrar e dissolver o nosso propósito, os nossos projetos, a missão que temos de realizar. Pai Santo, nos dê santidade, nos dê mais santidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos afastar do mundo, a nos separar do mundo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida, Pai, que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nos dê santidade, nos santifique, nos purifique, Pai. Nos limpe, Senhor, de toda maldade, de toda iniquidade, de todo pecado, Pai, de todo mau pensamento, das palavras ruins que saem da nossa boca, Pai. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos limpe, Pai. Santifica-nos, ó Deus. Senhor amado, faça com que o mundo possa ver o Teu amor em nós. Nos ajude a expressar esse amor ao mundo, Pai. Nos ajude, Pai, a comunicar o Seu amor ao mundo, Pai. Que as pessoas do mundo possam ver o Teu amor em nós, possam ver o amor do Pai em nós, possam ver o amor de Jesus em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, pela autoridade que o Senhor deu a Ele. Por último, Senhor, nós te pedimos, Senhor, mostra-nos a glória de Jesus. Revela-nos a glória de Jesus. Faz-nos ver a glória de Jesus. Faz-nos enxergar a glória de Jesus. Faz-nos, Senhor, nos extasiar diante da glória de Jesus. Nos faça, Senhor, perceber, ó Pai, o quanto o Teu Filho é maravilhoso, o quanto o Teu Filho é extraordinário, o quanto nós somos pequenos diante da Tua glória, Pai. Mostra-nos a Tua glória, Senhor. Revela-nos a Tua glória. Revela-nos os Teus propósitos. Revela-nos os Teus caminhos. Revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Faz Tua vontade, Senhor, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, usa a Tua igreja, o Teu povo, para que o mundo creia na Tua palavra, para que o mundo se converta a Ti, para que o mundo, Pai, reconheça que o Senhor enviou a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Pai. É isso que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Completa a Tua obra em nós, Senhor. Completa a Tua obra nessa igreja, Pai. Faz Tua vontade, Pai, nós te pedimos.
Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Querido, receba a bênção nessa hora em nome de Jesus. Pai Santo, leva o teu povo em paz aos seus lares. Dê a eles uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de renovo, de alegria, uma semana, Pai, protegida pelo Senhor. Usa cada um deles para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Usa-os, a Deus, para fazer grandes coisas em teu nome, que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, e sobre vós permaneçam desde agora e para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém. 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 Vamos lá, todo mundo junto. 2022, uma nova igreja para um novo tempo. Mais uma vez, 2022, uma nova igreja para um novo tempo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão na paz do Senhor. Não esqueça dos nossos avisos. Vamos botar no grupo lá também. Se tem alguém aí que não está no grupo, avisa pra gente. Amém?